Ao vivo, gravando. E aí, mas fica aí, acho. E tem alguma sugestão de música? Depois começa a gravar. Saudades de ser Saudades. Chegou, né? CD chegou. Chegou, E de uma pessoa, né? Não na nossa mãos. Ele abraçou ali. 7 caixas. Não. Eu vi a sua voz, senti o seu olhar, o amor desceu a terra, eu fiquei cego, jamais vai se apagar. O amor desceu a terra, eu fiquei cego, jamais vai se apagar. Os tristes motivados por abraços e amor demais. Tudo era tão lindo, festa sorrindo, já era hora mais. Toda desgraça, um ano de bonança, estamos em depois venceu a morte, outra mais velha e forte, que jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum, talvez não ouça sua voz, não sinto o seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina. Ai, saudade, saudade que me bate e ao mesmo mundo. A saudade ouvida daquele que é a vida, saudades de Jesus. A saudade, saudade que me bate e ao Cristo que conduz. A saudade morrida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Deixa eu com você. Estava aqui. Eu já achava. Isso, agora ajuda. E a mãe, eles e a minha produziram. Os meninos estavam com CD. Eu comprei esse CD lindo, essa música. Nome mesmo. Não, é. A partir de um pode. Não, eu vou. Aqui cada um Eu já tem sei que é comprado aqui um na. É, que os Hilários são dois, Gabi Agora, dois. Se deixa pegar logo, já tem que estar mas. Não, vou comprar quando mas até não pensou. Mas é pro centenário. Quer saber dele já? Não. centenário. Em breve, né? Em breve a gente vai anunciar. O centenário não foi. Gente, vamos então aqui agora começar a reunião de hoje. Eu estou voltando semana passada. Uma semana saudade de abate. Imagina agora aí. Você vai passar 2 meses. E hoje é uma reunião do ano, fora da apresentação, né? Vamos para aqui.
Durante a semana eu só consigo pensar na comida da confraternização. Que novidade. Então hoje vamos fazer um estudo bem especial, né? Concluindo essa parte das curas. Você quer falar alguma coisa, Regina, sobre o ano passado? Para quem não veio? Tipo, nada. Interessante, porque semana passada também muita gente, principalmente na internet, não pôde participar, né? Isso, e presencialmente também tivemos muitas ausências, né? Então acaba sendo um feedback importante. É interessante a gente ler a perícope, e aí eu posso fazer alguns comentários com Alisson, tentando fechar um pouco mais o que foi o entendimento que a gente viu na terça-feira passada. Alguém se habilita a ler, que eu estou sem óculos, obrigada. Você, pode ir bem. Diversas curas de Haroldo, né, Mateus? Chegando o fim da tarde, apresentam a ele muitos endemoniados e expulsou os espíritos pela palavra, e curou todos os que tinham males, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou a natureza. A Bíblia? Já dá? Por favor. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados e, com uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, a fim de se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Então, a gente viu que só o Mateus ele fazia essa menção ao profeta Isaías, né, como uma forma de colocar em evidência que Jesus era o Messias, né, era aquele que cumpria todos os pré-requisitos enquanto eles aguardavam, né, o Messias tinha uma quantidade de coisas que iria acontecer, os outros profetas já tinham previsto isso. E aí Mateus é o único que se preocupa muito em estar trazendo essa lembrança, né? Em relação a essas curas, esses endemoniados, nós vimos alguns termos, até já estudados por nós também, em relação aos endemoniados, né? Que é uma figura da obsessão, que a gente já conhece, a forma com que era passado dentro das escolas judaicas, esse entendimento, né? Porque não era uma concepção que a gente tem hoje que as outras religiões ou que as outras pessoas não tivessem o mesmo entendimento a respeito da obsessão, a respeito dos espíritos familiares, e isso era passado nas escolas segundo... eu só olho para o André para lembrar... ele faz Charles Chaplin, né? Que foi o único que trouxe, mas que realmente eu fui dar uma olhadinha. Alguém disse aqui, eu acho que foi Diego, na terça-feira passada, a respeito o link que ele fazia com a... Ai, meu Deus. Haroldo... Ele falou na retrasada. Foi na terça. Que ele faz links dentro dessa vivência do Cristo, né, a vivência judaica, nessa figura do Messias, né? Os judeus têm um nomezinho que eu esqueci agora, talvez para frente aqui eu lembre. Aí foi bastante interessante porque o processo de cura, né, que ele está colocando aí era a libertação desses espíritos e também o peso da relação com uma palavra, mas o sentido que Haroldo traz seria o sentido do diálogo, né, com a palavra, e não com uma palavra, que no caso teria o mesmo significado a tradução, né, tanto caberia colocar pela palavra ou com uma palavra, mas a gente entende que era uma expressão, apenas dizer que ele falando, enquanto todos os outros rituais que eram feitos, quase rituais de magia realmente, para que aqueles espíritos se convencessem de sair, que era ensinado desde cedo, porque eles sabiam que o Messias teria esse poder de expulsar, então cada um fazia alguma coisa diferente, louca, e apenas com a palavra de Jesus conseguia curá-los, né, dessa obsessão. A palavra de Diego é o Talmud, né? O Chaplin faz relação com o Talmud, que é, na verdade, o registro da tradição oral. Parte da tradição oral dos judeus, os rabinos comentando a Torá, e eles se reuniram em um determinado período e escreveram, são muitos volumes, né? E aí Diego especulou que talvez o Talmud tenha essa informação que o Chaplin coloca. Né? Especulação faz sentido. Teria que só checar, é muito grande o Talmud para achar isso. Né? Enfim. Bem, seria isso. Zona cinza. Então, esse documento eu tenho que pular essa parte?
você vai, eu coloquei assim, contínuo, aí tem a prece e já inicia. Aí na parte dos comentários espirituais, a gente dividiu, né, pelos grupos, apesar do prazo muito maior, Final do início, viu? as necessidades pessoais fizeram ele se tornar um pouco maior, né? Então, assim, eu só pude disponibilizar o material ontem, mas, pelo que eu pude ver, algumas coisas casaram com o que eu destacaria, outras coisas, né? A gente pode pensar aqui junto, enfim. Vamos seguir. Eu botei aí para a gente estar fazendo a referência de quem é quem. Então, aí a primeira parte de Kardec, uma sugestão de João, que era para colocar alguns frisos do capítulo 9, que fazia muito menção dessa classificação dos espíritos e o processo até da própria, do próprio entendimento de demônio, né? De como era. Aí eu achei por bem a gente ficar com a parte de Kardec, até porque geralmente a gente coloca até os comentários de Kardec, para depois os comentários espirituais. Então essa parte aí nós assumimos. E aí os dois trechos, como o capítulo 9 do Céu e Inferno é enorme, mas não deixa de ser um capítulo muito interessante, até porque eu li, mas faz muito tempo, né? Então quando eu reli, eu já vi uma coisa que fazia um link de uma coisa que eu estava estudando, assim, parece que vem caixa alta, assim, negrito, né? E coisas que tinham passado despercebidas. Então eu peguei aqui. Para a gente dar sequência, Ismael, tu poderia ler? Vamos lá. Kardec, no capítulo 9 do Céu e Inferno. Provada e patente a luta entre o bem e o mal, triunfante este muitas vezes sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, conclui-se pela existência de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí nasceu a doutrina dos dois princípios, aliás, lógica numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do Ser Supremo. Compreenderia então que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo à felicidade. Isso, na verdade, tudo é uma pergunta. Como compreenderia, então, que o mal não passa de estado transitório do qual pode emanar o bem, conduzindo à felicidade pelo sofrimento e auxiliando-lhe o progresso? Os limites do seu horizonte moral, nada lhe permitindo ver para além do presente, no passado como no futuro, também não lhe permitiria compreender que já houvesse progredido, que progrediria ainda individualmente, e muito menos que as vicissitudes da vida resultavam das imperfeições do ser espiritual nele residente, o qual preexiste e sobrevive ao corpo, na dependência de uma série de existências purificadoras até atingir a perfeição. Aí ele deixa claro que o mal é uma transitoriedade, né? E aí me remete uma frase que diz que o mal é a ausência do bem, né? E essa ausência pode ser até a ausência do significado, né? A ausência do entendimento. Então a gente também não pode atribuir a ela o mesmo peso, a mesma organização, essa dualidade, né? Que é posto do certo e do errado, a espada nessa divisão, né? Do puro e do impuro, porque é um processo, né? Bem antes disso, Kardec está fazendo aí um levantamento histórico a respeito da postura do homem, né? Para que a gente possa entender a razão, a motriz e outras conexões até da própria religião, né? Como foi incutido o mal, né? Como é que foi trabalhado o mal como um pilar, né? De oposição àquilo que se quer venerar, aquilo que se quer. Você tem que criar um contraponto. Na época, o entendimento era esse. Se eu quero me sobrepor, eu tenho que mostrar que aquilo é diferente. Então, uma forma de criar um contraponto era dividindo extremamente o bem e o mal, né? O certo e o errado, o justo e o injusto, o salvo e o não salvo. E assim por diante. Mais algum comentário? Mas continua ainda, tá? Para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém muitas existências.
É necessário apreender conjunto do qual, e só do qual, resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Que ele falou antes que do mal pode resultar o bem, através do sofrimento que o espírito vai experimentar nesse mal. Aquela história de você ser vencido pelo cansaço. Permanece tanto no orgulho, na revolta, que você se cansa disso, e esse cansaço, esse sofrimento vai ser um aprendizado para o espírito. Mas se você olha só a encarnação, essa afirmação de Kardec parece não ter sentido, como é que do mal sair bem. Mas se você percebe a cadeia das encarnações, como o espírito progrediu na história evolutiva dele, você percebe, aquele mal que ele sofreu, que ele cometeu, foi uma lição para ele não assim como nós assistimos as bem-aventuranças, se você limitá-lo. Realmente, fica sem sentido essa frase se você não considerar a encarnação. Né? Então a lei, então, inquestionável assim. E aí, são dois trechos, né? Esse daí já está no meiozinho do capítulo 9, e depois eu retirei um outro já no final do capítulo 9. Só não quis juntar as ideias, né? Esse finaliza uma ideia muito concisa, né, dentro do pensamento da doutrina espírita, né? Algumas vezes muito criticados, como a gente viu na terça-feira passada, um dos autores colocava essa pena de causa, né? Você ter uma doença como processo de aprendizagem ou como purificação, não teria um sentido, uma razão lógica, né? Dessa questão enquanto doença, que nós vimos lá. Boa noite. Mas que deixa o ponto de vista dele enquanto não era uma pessoa que tinha conhecimento da doutrina espírita, né? Mas utilizava isso apenas como uma reflexão pessoal, né? E é importante a gente também ver o pensamento adverso, né? Saber até que ponto a gente não fica só bebendo da nossa fonte e também entende por que pensar, né? Diferente. Passando, nós vamos ter o último trecho que eu separei de Kardec, já no finalzinho. Pode passar para mim? Ainda tem mais um, é porque eu separei para as ideias não serem misturadas. Esse a gente não leu, Felipe. Como eu disse, eu estou enxergando muito. Eu já estava tipo, passa, Ismael, por favor. Eu já estava quase assim, ele não passou. Deixa eu só dizer uma coisinha rapidinho. A gente fala, de vez em quando aparece isso, né? Mal e bem, e essa discussão. É muito importante a gente ter uma noção de que, apesar, é o que Kardec fala no início do texto, né? Que vai evoluindo essas questões grandiosas do porquê da vida e o que é o mal, o que é o bem. No início, a gente enxergava como se fosse um embate, né? Existia a galerinha do mal, a galerinha do bem, né? E aí existiam os deuses da morte, os deuses da vida, enfim. E hoje a gente vai percebendo que tudo é uma evolução, né? Como você disse, e do mal resulta o bem, e o porquê disso, os mecanismos, as leis, né? Tudo vai fazendo sentido com o conhecer, né? E daí porque alguns falam que o mal, na verdade, é ignorância, não no sentido de saber intelectualmente algo, mas de conhecer e compreender de fato. Lembrou também o seguinte, às vezes a nossa educação em termos de costume, né, telepassada, faz com que a gente acabe entendendo que a vida é dividida entre bens e maus, né, assim, entre pessoas boas e pessoas ruins. E a gente acaba classificando, a gente acaba rotulando, a gente acaba tendo medo, né, por não entender o processo de cada um. De repente, não vou me envolver com fulano, porque fulano é mau, né? É uma má companhia, quer dizer, porque tem processos em menor grau, né? Que a gente sabe que tem aqueles processos que é interessante que a gente não tenha um envolvimento direto, mas a gente pode ter uma oração, a gente pode ter um entendimento, mas não ter esse preconceito, até porque até certo ponto a gente fica sem se entender se a gente é realmente mal ou se a gente é realmente bem. Então, parte do princípio até da própria aceitação. Se eu tenho um entendimento que tudo é tão dividido, é uma faca tão precisa, onde é que eu estou? Onde é que eu me encontro? Né? Mas enfim, só foi uma colocação que eu lembrei. Boa noite a todos. Boa noite. Quem puder assistir, assista divertidamente. É muito bom. Muito bom. São desenhos. E tem a ver um pouco com isso. Mas no sentido de alegria e tristeza. Divertida, né? Aí você coloca mais, né? É lindo. Não, Que amor.
Então, Vamos lá? Então, Diego, você pode ler esse só pra gente. Posso ler. Os demônios, segundo o Espiritismo. Item 20. Do capítulo 9, o Céu e o Inferno. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitáveis. Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e realmente lhes pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual. Atingindo o apogeu, tornam-se puros espíritos ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia na qual cada um dos elos assinala um grau de progresso. É lindo, né? Você olhar assim. E a perspectiva de que todos nós somos irmãos da mesma maneira, né? E um dia todos nós seremos anjos. E que não cabe esses julgamentos. O Jota, na nossa aula de evangelização, eles falavam um negócio que ficou na minha cabeça para sempre, né? E às vezes você olha a pessoa que está toda suja de lama. E aí você fica julgando aquela pessoa, porque você está limpinho. Mas você não sabe se você também vai ter que passar pela lama e ele já passou. Então, é bem interessante, né? Cada pessoa está num estágio de evolução. E cada um de nós tem uma experiência própria, né? A gente não pode simplesmente rotular em anjos e demônios, né? É entender o grau de evolução, de ignorância. Uma observação. É que esse nome, sendo demônio ou sendo anjo, tanto faz para a entidade. Porque para algumas religiões, eles vão ser sempre, para algumas visões, vão ser sempre demônios. Para outros, podem ser anjos. É o que acontece em algumas religiões matriz africana. Eles tratam os espíritos pelo que eles fazem. Na verdade, as pessoas, pelo que elas fazem. Não pelo que dizem que elas são. Está me entendendo? Então, para mim, na prática de sentir a espiritualidade, trabalhar com ela, esse nome, Kardec acertou em falar, mas às vezes você pensa numa coisa, digo na minha vida, coisa muito ruim, você sente de uma forma, e às vezes uma coisa muito boa é tão boa que você diz que coisa extraordinária. Será que, de onde veio aquilo? Será que é uma coisa certa? Eu digo isso com uma vivência psicológica, né, da coisa. Então, esse nome é quase que uma descoberta para abrir os olhos, muito importante. Mas na prática mesmo, a gente vai ver de acordo com a nossa sensibilidade, né? É importante destacar aí o contexto que Allan Kardec estava dialogando com a igreja sobre isso. Sim. Qual era a ideia do povo, do povo em geral cristão? Era uma ideia. Tem aqui. Era uma ideia de que havia, por parte de Deus, uma criação de seres perfeitos, que seriam os anjos, né? E parte desses seres perfeitos teria se revoltado, teria se tornado opositor a Deus. E aí esses revoltados se tornaram, no caso, o que a gente chama de demônio, e eles estavam condenados perpetuamente ao mal. Mas o Então Kardec pega esse contexto e vai mostrar que não, que todos esses seres vieram da mesma origem, são princípios inteligentes, e que em determinada fase da caminhada, vivendo para o mal, pode ser chamado de demônios, porque praticam o mal, e quando chegar à purificação total, recebe o título de anjos. É o conceito que Kardec usa. Mas como você colocou, na prática, a gente pode fazer a nossa concentração o que quiser, né? Mas aqui é importante ver como Kardec dialoga com a igreja, sobretudo, e dá nome aos bois, né, como ele entendia, na verdade, para não ficar confusão, né? Agora, assim, uma coisa que você falou aí, que também, da lama, né? Nós temos uma tendência a julgar o nosso eu, inclusive, pela carcaça ou pela
da circunstância que a gente vive nessa existência. Né? A gente não faz uma análise muito profunda do que nós somos realmente. Nós imagina que a gente, não, eu estou espírita, eu participo do NEP, eu estou no caminho da ascensão, né? E já aquele outro ali que está com mendigo na rua e tal, e não tem nada a ver, né? No contexto total, essas questões são as questões da lama tal, que a gente, que na verdade a gente tem uma função, para mim, de eu não poder passar por certas coisas hoje, por falta mesmo de preparo para isso. Né? Eu acho que foi Neto contou uma vez um diálogo que teve o Chico e o mendigo. O pessoal saiu, sempre com a turma da o Chico, ele foi conversar com aquele mendigo e tal, e quando voltou, o pessoal foi perguntar sobre o mendigo, o que ele queria, se queria. E o Chico disse, não, essa é a última encarnação dele. Né? Na Terra, tal, né? Essa é a última encarnação desse espírito. Né? Aí o pessoal julgando que fosse um pobre coitado, necessitado assim. Entendeu? Então isso é importante que a gente faça essa reflexão para a gente não achar que a gente está na cruz da moda. Exatamente. Cuidado. E eu acho que também o que dificulta, pegando o gancho da possibilidade, né, do entendimento da gente sempre dividir e rotular muito certo e errado, né, a gente também pode ter mais dificuldade de aceitar que Deus nos ame por igualdade, que nos compreenda, que nos espere da mesma forma, porque a gente identifica o outro oposto. Né? O que eu sou é diferente do que ele é, a essência dele é diferente da minha, o entendimento que eu tenho é diferente do dele, não pode ser igual. E aí, nessa pequena parte do texto, ele consegue desconstruir isso apenas mostrando que, em essência, somos todos aprendizes e estamos ainda dentro do processo, então não há distinção. A distinção que você faz não é tão importante. Né? E que, com o passar do tempo, já que a gente não tem o entendimento da dimensão, das nossas encarnações, né, e das nossas experiências, o adiantamento acontece. Né? A lei da evolução é uma lei natural. Né? Então, ela está acontecendo. Por mais atrasado que estejamos, ainda estamos conseguindo evoluir a passos, nem que a passos lentos, mas nós estamos dando esses passos. Né? Só uma rápida em relação à questão do demônio, existe a maior parte daquilo que a igreja entende que é o demônio, que aconteceu, né, com a sua queda, é uma construção teológica. Não tem fundamentação bíblica. São Tomás de Aquino, o principal teólogo que escreveu sobre o assunto. E o Catecismo da Igreja Católica, né, que é disponível no site do Vaticano, a versão atualizada sempre, dispõe sobre toda a história que nós conhecemos. Então, assim, existe um trecho de Isaías, que Kardec comenta no Sérgio Pedro, que eles acham que isso é uma referência a Lucifer, e Kardec vem dizer que era uma referência quando Nabucodonosor pegou a um rei que decaiu e etc. Então, assim, só para a gente ter essa... Fala, Adriano, liga aí, Nath. Manda aí. Rapaz, não é meu congresso. Minha filha aí na presidência. Rapaz, manhã entrou lá para baixo. Não sei que ela subiu depois, mas ela entrou naquela sala. Tá aqui na federação, você sempre falou. Aí o demônio tem também uma construção muito forte no paganismo. É pouquíssimo da Igreja Católica. Quase nada, embora seja a Igreja Católica a grande divulgadora da ideia, pouquíssimo foi construído assim pela Igreja e quase nada tem fundamentação. Só esse atrás disso aí. Porque ele classifica como Deus, então ele já vem do pagão, né? Kardec também falou. Daimones, né? Não sei se vocês falaram na reunião passada. Falaram, mas... Uma questão que é um espírito como qualquer um, né? Inclusive, a gente pode falar de Aristóteles, né? Não, Platão, aliás. Ele falava que tinha esse espírito. O Daimon de Sócrates, né? Sócrates dizia, meu Daimon me disse... Platão falando sobre Sócrates. Platão escreveu, né? Mas aí Sócrates dizia que tinha um gênio chamado Daimon que dizia o que devia fazer, o que não devia fazer. Que era o guia espiritual dele. Né? Então, os gregos tinham esse contato muito direto.
Kardec resgata. E Haroldo, para ser bem fiel, ele coloca endaimoniados. Para poder fazer juízo, fazer justiça ao termo grego, né? E hoje, demônios, ver o dicionário, já mudou totalmente. Então, só terminando essa fala de Kardec, os demônios têm igual um trecho. Sim. Do expresso resulta ser que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, conforme a posição em que se acha, na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. A esses pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos aqui vivos. O Espiritismo não lhes dá tal nome, por se prender a ele a ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres de natureza essencialmente perversa, voltadas ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso no bem. O que significa trazer-se com mal? Ainda vê satisfação, tem uma satisfação interior com o mal. Com prazer. Você tem prazer em fazer aquilo. Quem se compraz no mal tem prazer em fazer o mal. Fala bem, né? Com prazer. Você se compraz na mentira, se compraz na corrupção. Tem pessoas que sentem um gosto de prazer fazendo o mal ao outro. Enganar. Sadismo, né? Ele gosta daquilo. Apesar disso, o Espiritismo, a doutrina qualificada do Kardec, não usa dessa expressão, como ele explica no final, que tem a ver com o mal perenemente presente ali. Para sempre, né? E apesar do mal existir com tanta predominância naquele ser, ainda Deus não desiste da sua criação. É uma fase só um momento dele. Pode demorar muito tempo, mas é só um momento. Vou fechar aqui, gente, porque está chovendo. Tá chovendo? Tá. Chovendo. Desculpa. Fica avisado que está barulho. Vamos lá, então. Alguém comentar mais alguma coisa sobre demônios? Acho que é isso. Então, gente, todos nós somos daimons, principalmente isso, tá? Todos os espíritos. André Luiz, na saúde e na doença. Eu joguei com Gabriela, Aida e Marisa. Só que eu troquei com a Gabi e vou ajudar, né, a Aida e a Marisa. Pode começar a ajudar. Meu bem. Marisa, você não quer comentar? Ô Maria, você vai comer? Tem que ativar o áudio. Ativa o áudio, Marisa, por favor. Nossa, o trabalho sentado em dia lá, né? Calma, Ah, demora muito a notícia lá. Eu ficava doidinho, atrasado para as coisas. Aqui é diferente, né? Esclareceu. Marisa? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir o áudio. Já deve ter abrido o áudio. Deixa eu só dizer para ela, explicar. Marisa, tá chiando seu microfone, acho que alguma coisa nele. Ela também não está falando para fechar? Não, mas ela... Ela falou, mas a gente não ouviu. Vou desligar o vídeo. Não, vai dar isso. Já teve alguma vez esse problema? Sabia que eu nunca ouvi a voz dela assim? Ela falou. Ela já falou. Marisa já falou. Já sim. Não estava ali. Só escuta por É isso. Vamos tentar mais uma vez.
Bem, então, são 3 mensagens. A primeira é de André Luiz e é um texto bem denso. Cada parágrafo é um ensinamento diferente. E André Luiz é aquele jeito bem prático, né? De orientar, e ele entende muito de saúde, de medicina, e vem tentando nos ensinar. Então, eu selecionei vários trechos desse texto. E chama-se Na Saúde e na Doença. Lembra logo de casamento, né? Na verdade é que lembre, assim, mas é porque tem essas coisas tão envolvidas, né? E aí, é como você que não está grávida, né? Assim, eu recebi muito obrigado, assim, muito obrigado. Vamos lá. Eu vou ler, né? E quem quiser comentar, comenta. São trechos que a gente já selecionou do texto. Para a própria saúde, prevenindo-se da doença, com os recursos encontrados em você mesmo. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação, e a imaginação doentia debilita o corpo. Eu entendo a imaginação como mente, né? A mente, quando ela não está sadia, vai refletir no corpo. Emmanuel fala muito disso no Pensamento de Vida. Ele fala que a vontade vai ser a diretora da imaginação, do desejo. Se a vontade não estiver regulando, se perde todo. A vontade é a grande força mesmo. E a doença do corpo pode criar doença da alma. A gente pega uma gripe, por exemplo, e a partir dessa gripe se sente inabilitado para tudo, se sente sem vontade, e a partir daí, né, acaba afetando o espírito. Como também a doença da alma pode acarretar a doença do corpo, e isso é o que mais acontece, né? Muitas vezes a doença do corpo é o reflexo das doenças, dos males da nossa alma. Resguarda-se contra as intempéries emocionais do clima íntimo do próprio ser, ajudando e servindo com alegria aos membros felizes. Então, ele compara aí a um enfermeiro, que mesmo vivendo no hospital, onde tem tantas pessoas enfermas, ela não se deixa abater, né? Sempre procura ajudar. E ele fala também que a gente observe as reações que a gente causa nas outras pessoas. Se a gente tem o poder de tranquilizar os outros, ou se a gente acaba excitando e desajustando as outras pessoas. Então, ele diz que a gente pode pacificar através não só da palavra, como também da aparência e dos próprios gestos. Então, pediu para atenção aos nossos atos. Pode passar. Alguém quer falar? Sim, mais um. É muita coisa. Marisa comentou aqui, ó. Eu queria falar um pouquinho dessa doença. No encontro passado, eu acho, estudamos muito a questão do pensamento. E me chamou muito a atenção uma frase. Primeiro VAC, com a Haroldo lá, o pessoal de. O encontro é. O décimo estava lá. O pensamento de vida. Adoro o décimo. Também gostei. Então ela disse o seguinte: chamou muita atenção a frase do décimo, onde ele disse que muitas vezes a pessoa morre em razão da doença, porém curado. A alma foi purificada pela doença. É o beijo feio. É interessante isso, porque da mesma maneira que a gente pode encarar a doença física como acabando tendo certas consequências sobre a nossa alma de maneira negativa, ela pode, na verdade, servir como um escudo da alma. Então, a doença, ela, na verdade, pode constituir uma bênção. Minha avó, por exemplo, ela era corcunda, né? Então,
foi desenvolvendo isso ao longo da vida, morreu assim, mas não existia uma pessoa mais humilde que eu conheci como ela. Então, essa limitação física acabou trazendo um grande benefício para a alma dela. Vai depender de como a pessoa encara essa doença, né? Ela leva a vida dela. Sim, se for com revolta, já realmente. Aí não. Ela vai. Ela complementou. Sim, ela complementou. Ela disse o seguinte: a doença é a materialização do pensamento negativo. O pensamento é como uma secreção, matéria, que é canalizada no corpo como meio de regenerar a alma. Por isso, morre pelas doenças, porém curada. Quando escapa, às vezes. Como a questão das alergias e das problemas de pele, dermatites, não, porque por causa do emocional, né? Por causa de uma situação próprio psicológica do espírito que está expurgando de uma forma pela pele. A pessoa pode tratar a superfície ali quanto for, se não tratar a parte espiritual, mental, psicológica, volta constantemente. A homeopatia atua exatamente nessas causas. Olha, ela continuou. Marisa disse: o espírito que se cura por essas doenças em outra encarnação já não plasmará um corpo propenso a doenças, pois os resíduos daqueles pensamentos, sentimentos negativos, como uma limpeza. O que eu acho interessante nesse, quando eu falei, né, algumas pessoas foram me mandando, eu vi alguns destaques que eu faria. No de André Luiz, esse ciclo, né, do espírito do corpo para o espírito. Porque geralmente a gente sempre remete à situação do espírito e imprimir no corpo, né? Mas a gente também não vê que a ação do corpo também influencia no processo de evolução do espírito, né? E essa última parte da responsabilidade da gente enquanto agente que pode propor uma melhora, não só para nós, porque a gente faz muita visita em hospital, visita pessoas doentes e tal, e a gente às vezes fica perguntando, não, eu vou lá, eu vou fazer o quê, eu não sei, né? Mas só a nossa atitude de mostrar que a outra pessoa um pensamento positivo, eu tenho certeza que você vai ficar melhor e tal, né? Empreender nela um pensamento diferente, a gente já está fazendo com que aquela vibração de doença, às vezes aquela competição de doença, né? Que você não teve, não, pelo amor de Deus, não, mas você não sabe de nada, porque eu já passei. Aí fica naquela nivelação do pior, né? Quando na verdade a gente precisa trocar esses fluidos com menções melhores, mais positivas, né? Mais para frente. E quanto ao texto, ela continua falando. Quanto ao texto, muito interessante quando fala da importância de analisarmos o que provocamos nas pessoas com nossa presença. E somos a farmácia do próximo. E o próprio texto traz a advertência, pacifique. Mas como? André Luiz nos diz como? Por meio de palavras, atitudes e aparência. Essa parte da aparência me chamou muita atenção. Verdade. Como assim aparência? Ela vai andar acreditando. O Chico dizia que ele usava a peruca para não causar tanta. Porque assim, você está trazendo uma mensagem. Como a gente viu naquela questão da oração, como os sacerdotes da época, eles oravam nas esquinas das ruas e faziam um coitadinho mesmo, quase que como se estivesse doente, sabe? Para criar uma empatia no outro, mas que é artificial, né? Então, de certa forma uma mensagem que você passa, né? Eu acho que tem dois viés aí. Mas tem o ponto de quando você quer transmitir uma imagem para outra pessoa que você realmente não é. Isso é uma coisa negativa. Mas eu acredito que também tem um lado positivo, que é o seguinte: você tem os seus problemas internos, mas não é por conta dos seus problemas internos que você vai deixar que a outra pessoa se afete por eles. Então você pode assumir uma aparência branda, uma coisa assim, que o simples fato de você não expressar, né, não expurgar as suas cargas negativas em outra pessoa que não tem nada a ver com isso, já é uma coisa que vai ajudar a outra pessoa e vai te ajudar também. Se a gente viesse para cá, por exemplo, cada um começasse a relatar suas dificuldades, seus problemas. Então, assim, era algo que ia causar, na verdade, uma
perpetuar a conversa. Todo mundo deixa pagar. Você pensante, né? Todo mundo deixa É, pagar. gente. A mulher diz, também, também sou. E uma última coisa, nessa frase que Marisa falou, que nós somos uma farmácia do outro, já entra no segundo texto, está com vocês também. E é muito lindo, né, quando você entende que você não é só fonte recebedora. Né? Você não acha, ou você não acredita que na sua dor todo mundo tem que lhe ajudar. Você também tem um antídoto para a dor do outro. Né? E muitas vezes nós nos vemos incapazes de reconhecer aquilo que pode ser uma fonte tão preciosa quanto foi, ou quanto é aquilo que a gente espera um dia receber. Só uma questão. Aí, nós temos aí um duplo desafio. Né? Assim, a questão da gente não causar impacto nos demais, ter esse cuidado do que a gente está causando no outro, e ao mesmo tempo a gente tentar ver no outro, nos outros, o que de bom eles têm. Mesmo que a carcaça ali, mesmo que aquela questão de fora não seja um tanto repugnante, mas você conseguir ver, né, a questão dos dentes bons, né, do cachorro, né, que Jesus. Essa questão que esse exercício da gente ver o bom no outro. Vamos terminar de ver o que Marisa gostou e a gente tem que dar uma corridinha. Porque... Eu ia pedir assim, quando vocês estão com mais um texto, a gente passar para outra pessoa já. A Mônica até pediu para ela falar, antes que ela tá passando bem, ela não sei. Você quer falar rápido, o Carol não está sem internet. Então, assim, são 3 textos para eles, né? Eu acho que até pelo tempo, ficar só em um, as outras pessoas falarem também. Vou falar os 3 textos e a gente pode fazer isso. Só tem meia hora, mas... Só vamos terminar aqui de ler esse. Então ele explica a questão da aparência. O Emmanuel nos diz, no Pensamento e Vida, que vivemos o mundo das imagens. Se repararmos, tudo gera uma imagem quase instantânea. A forma como nos vestimos, por exemplo, pode gerar imagens positivas ou negativas. É realmente tanto material quanto espiritual. Algo do livro que o Haroldo comentou, que ficou no meu pensamento, é que diz o Emmanuel: o reflexo esboça a emotividade. E ele diz que o reflexo não podemos impedir. É praticamente automático. Mas Emmanuel diz reflexo, o desenho compete a nós. Ele fala reflexo, o desenho compete a nós. Reflexo é uma cópia do desenho, né? Não, esboço. Esboço. Se o esboço, o desenho compete a nós. Essa questão. Você cria, a partir de uma coisa você pode criar. Né? Essa questão é interessante que assim, eu sempre fui muito, em relação à aparência, muito despojado. Assim. Aí eu ficava querendo, assim, não, vou pra solenidade de bermuda e tal. Aí apareceu a Larissa, né? Apareceu a Larissa. Não, nem a Larissa resolveu isso. Mas é preciso ter uma questão também. Se adequar aos ambientes. E não achar que tudo no mundo você faz o que quer, apesar da gente. Porque assim, eu também vivo num mundo do direito que é um mundo, de certa forma, das aparências, do terno, da foto se vestir para representar alguma coisa. Isso já é o exagero, né, levado ao quadrado. Mas existe essa questão também de você se preocupar em fazer parte de uma convenção. Nós estamos aqui a gente não pode estar com roupa de praia. Cada estilo passa uma mensagem, passa um comportamento que você quer, né, transmitir naquele momento. O que você quer passar naquela reunião do grupo? Então é preciso pensar dessa forma. Vem muito para mim isso também. E estava falando para palestra que conheceu pessoas vestidas com paletó, o Chico, que se vestia bem, de paletó, ele gostava de viajar, usava uma peruca, né? E eram pessoas realmente humildes. Mas conheceu pessoas que andavam de chinelão, bermuda, camisa e bem desajogadas, mas eram muito orgulhosos. Vamos lá para a Mônica. Mônica, Deixa eu a palavra. Esse texto tá Não. Ai,
Oi, João. Boa noite a todos. A gente Tá já me comentou, né? ouvindo? O restaurador das forças e a consciência reta falou, como os outros textos, né? Que a Amanda também falou, a importância da meditação e da prece, né? E abolir inquietações, doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas de saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Todos vão tocar nessa tecla da fé e da importância da meditação e da prece. Né? Eu queria saber qual é o texto. É o último passo, hein, Mano? Como se ela está estando lhe ouvindo? Você consegue lhe ouvir já? Está testando. Ela não está no caso contigo. Mônica. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. João, você, ou Ismael, você poderia, por favor, colocar o nosso texto aqui? Já está aí, mano, na tela. É o passe? Sim. Eu estava em outra estrutura. O passe, nesse texto, Emmanuel fala de forma bem direta e sucinta o que é o passe, quem é o aplicador, qual é a postura de quem recebe o passe. Então, ele diz que o passe é uma transfusão de energias físico-psíquicas, uma operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem recebe de si mesmo o seu benefício. É um momento de doação. O aplicador do passe, ele define o seguinte: na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebamos, no caso nós, remédio e assistência. Então, o aplicador do passe, ele é um doador. Ele é um doador de amor, ele é um doador de energia. Desculpa me interromper. Você pode falar um pouco mais próximo do microfone? Ali não está conseguindo me ouvir muito bem. Peraí, só um pouco, por favor. Um minuto. Vocês me ouvem? Sim. Está mais distante mesmo. Eu acho que a internet não está boa. Pode ser. Eu viajo muito, não sei. E pode falar, Mônica. Agora eu acho que ficou mudo. Ah, não. Mônica, seu microfone está desativado. Né? Ativa. Acho que ele... Às vezes, aqui mesmo, ele desativa automaticamente, quando está muito oscilando. E agora? Talvez seja questão da internet. Ela falou que está viajando. Não, porque ela viaja, né? Em outra cidade e tal. Eu acho que vou fazer. Não. Estamos lhe ouvindo agora. Pronto, posso continuar? Demorou muito. Muda abraço aí. Pronto, desculpem. Então, Emmanuel explica que o aplicador de passe, ele é um doador de amor, um doador de energia para todas aquelas pessoas que necessitam de assistência e remédio. A postura de quem recebe o passe, foi aí que nós, eu e Carol, nos detivemos mais. Porque muitas vezes
as pessoas acham, e foi até um comentário que eu fiz com Carol, na federação, há alguns dias atrás, foi dito para as pessoas que não necessariamente todo mundo precisa toda semana sair da palestra, sair da reunião pública para ir tomar passe, porque acabam chegando atrasados no ESA, no EG, na sequência. E aí as pessoas ficaram paradas assim, não precisa ir? Do tipo, eu achava que acabou aqui, tinha que ir para o passe para depois ir para outra coisa. E, na verdade, o passe, ele é um remédio e ele só deve ser usado quando necessário. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, é uma coisa que a gente precisa até explicar para as pessoas, porque muita gente não sabe. Então, Emmanuel diz, ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo com o esforço da limpeza interna. De nada adianta você ficar tomando passe em cima de passe e não ter uma mudança na... Está dando eco? Não adianta. Pronto? Me ouve, Ismael? Não adianta nada você viver toda semana tomando passe se você não muda a sua atitude interna, se você não trabalha a sua reforma íntima. Então, Emmanuel continua, esquece os males que te apoquentam, desculpa as ofensas, as pessoas que não te compreendem, foge ao desânimo, enche-te de simpatia, compreensão para com todos que te cercam. O mal é sempre a ignorância. E a ignorância reclama perdão. Não tomes o lugar de verdadeiro necessitado tão só porque teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças e não deves provocar o dispêndio da energia do alto com infantilidades e ninharias. Eu achei perfeita essa frase. Deixar de lado os melindres e os caprichos, as infantilidades e as ninharias. Se nós conseguirmos praticar mais isso, muita coisa vai ser diferente. Então, resumidamente, seria esse o nosso comentário. Uma questão que me virou foi a minha tia falando, foi daqui das cartas, e ela teve companhia e encontrou com uma moça que recebeu uma carta. Então, a gente não conseguia receber. E assim, ela querendo receber alguma notícia do vovô, pai dela, meu avô, mas encontrou com essa moça que teve um filho que ela se culpava pela morte do filho, e já tentou suicídio, enfim. E aí ela foi a que recebeu talvez o primeiro. Mas aí ela falou assim, poxa, quer dizer, é egoísmo da minha parte querer uma mensagem, né? A gente já tem algumas notícias do vovô e tal, e uma pessoa assim, necessitada, efetivamente, para algo assim, urgente, para que ela pudesse mudar o modelo mental dela em relação àquilo, né? Então, às vezes, você está ali tirando o espaço de alguém, está dando um passe mesmo, que está necessitado, que você acha até um passo como ritual. Sai aqui, tem que passar a palavra para poder seguir adiante. E desacreditando no seu próprio potencial, que a todo momento que o Emmanuel fala, o texto ele é bem uma orientação, né? Você vê que é dividido realmente entre o que é o passe, a postura do passista, aquele que precisa do passe, quer dizer, uma orientação bem percebida, né? Bem notória. Mas o que ele chama bastante atenção, Mônica falou? Falou. Eu ia só repetir. Lembrando que se nós não mudarmos a nossa vibração interna, se nós não mudarmos a nossa maneira de vida, a nossa reforma íntima, muito pouco isso ajuda, né? Exatamente. O que a Mônica falou, a observação que ela fez a respeito das pessoas, né, ficarem cientes da real necessidade de tomar o passe ou não, porque na própria casa espírita, quando a gente fala que, não, eu não vou tomar o passe,
O quê? Você não vai tomar passe? É quase uma heresia a gente dizer que não vai tomar passe. E eu já passei por isso algumas vezes, porque às vezes eu vejo que eu não tenho necessidade de tomar passe. Entendeu? E é quase que um pecado, assim, a gente dizer que não vai tomar passe. E não é por aí, né? A gente tem, assim, um certo entendimento e é interessante, às vezes, até colocar, ter a possibilidade de ter uma palestra pública, alguma coisa que aborde esse assunto, porque tem muita gente que é espírita, mas tem muitos simpatizantes também que vem à casa espírita, né? E porque é complicado. E às vezes é uma situação que até dentro, às vezes, do próprio espírita, né? A própria pessoa espírita se espantar da gente dizer que não vai tomar passe e ficar assim meio de obrigação. De queixar, acho que é uma obrigação e não é. Não é mesmo. Existe dentro do espiritismo um ritual. Não tem isso. Se a gente coloca uma obrigação, vira um dogma. É, exatamente. Mas isso Eu não tem essa conotação. Mas o passe é um instrumento legítimo que pode ser aplicado dentro da casa espírita ou fora da casa espírita. Porque o ambiente da casa espírita é muito mais favorável. Lembrando que a inclusão desse texto está mais justificado em Lucas, quando ele diz que impondo as mãos curou a multidão que procurava, né? Então aí a gente faz a correlação com a perícope, né? Porque a gente está falando de passo quando a gente está falando no texto sobre as diversas coisas. Para a gente não... A Mônica falou que iria se mergulhar agora. Tá. Tchau, Mônica. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Bem forte aqui. Qual é o que... Pode passar à vontade. Vou voltar lá. Pronto, aí... Pronto, cura espiritual do segundo. André Luiz, ele... Tipo, você acha que ele deve pular nos três? Não dá tempo para fazer problema. Gente, vamos fazer a segunda parte, porque do jeito tem muita coisa. Gente, só foram dois trechos. Assim, sobre a confraternização ainda mais, vamos fechar hoje, mas assim, vamos... São as mensagens, uma de André Luiz e outra de Emmanuel. É porque todo esse caso, na verdade, né? O estágio Enzo, eu tinha falado na terça-feira passada, a gente colocou porque ele também faz menção a essa... Ah, esse é o último aqui. Eu até lembrei que a gente tinha lido semana passada. A gente não leu, a gente só comentou. Só comentou. Outro. E o outro também. É o mesmo cenário, só com enfoques diferentes. A gente pode... Cada um... E aí, você... Eu acho melhor passar para outras pessoas, né? Outras perspectivas. Ainda tem que a gente voltar. Não vai dar tempo agora. Gente, Autoridade de Jesus. Pulei. Pode voltar. Vamos lá, autoridade de Jesus volta essa. Pronto. Desculpa, Mayara. Logo seu. Então, gente, é o seguinte. Ramon é minha dupla, só que ele avisou no grupo que não ia poder. Inclusive, eu gostei dessa nova divisão, porque eu não conhecia Ramon, a gente trocou umas ideias bem legais. Foi massa. Seguinte, o texto de Amélia Rodrigues é fantástica, e ela vem descrever aquelas paisagens maravilhosas. Aí ela vem falar, ela começa falando sobre a Galileia. Aí fala sobre o mar e tudo, não sei o que, o povo e tal. Aí, porque ela quer introduzir falando que Jesus, ele escolheu aquele povo como o povo amado dele. Inclusive 11 dos 12 apóstolos são da Galileia, só um é da Judéia, que é Judas. Enfim, ela vem falar sobre isso. Aí a gente dividiu o texto em duas partes. Primeiramente, essa primeira parte sobre a autoridade de Jesus foi algo que a gente já falou, já vem de outros estudos, inclusive quando Jesus desce do sermão, fica todo mundo, quem é esse que fala com autoridade, não sei o quê. Então a gente já, inclusive fui eu que peguei uma dessas partes no passado, então acho que dá para pular, porque essa autoridade de Jesus, ela vem mais, tanto na questão da presença de Jesus, que já dava essa autoridade, quanto no seu verbo, na sua palavra, e também nas suas ações, nas suas curas, nas suas vivências, enfim. Então passa. E a segunda parte foi que eu achei mais interessante, que ele vem citar em Marcos, na verdade Amélia Rodrigues, ela vem citar em Marcos duas passagens. Tanto a cura do endemoniado da sinagoga,
que a gente já viu que Mateus ele não retrata isso, quanto essas diversas curas aí, que é a nossa perícope de hoje. Aí, depois de relatar tudo, aí Amélia Rodrigues vem dizer que as pessoas necessitavam ver para crer. Primeiro os atos, depois as palavras, explicando essa questão das curas também como algo que as pessoas realmente precisavam para poder acreditar na autoridade de Jesus. E ela vem falar isso, que eu achei massa e acho que vale a pena a gente ler. Começa assim: Jesus era sábio, não curou todos os enfermos naquele entardecer, nem deveria fazê-lo. Há leis que regem o mérito e o demérito de cada pessoa, de cada paciente. São as leis, são as de causa e efeito, que ele jamais violaria. Para muitos enfermos, a mais útil terapia seria, e ainda é hoje, a continuação da enfermidade, que lhes evita problemas mais graves, danos maiores. Tampouco, olha, a gente tem um velho. Aí é o vídeo. Tampouco afastou todos os espíritos de suas vítimas. Há injunções que elucidam as obsessões e respondem pelos seus oportunos mecanismos, que constituem necessidade de reparação emocional na economia espiritual da vida. Jesus conhecia as causas profundas de tais alienações e era parcimonioso. Ou seja, Jesus não curou todas as enfermidades, ela vem falar, né? Porque as pessoas realmente necessitavam passar por isso. Jesus não violaria a lei de causa e efeito, questão do mérito de cada pessoa. E como tampouco ela afastou todos os espíritos, todos os daimons, demônios, whatever. Não afastou todos, porque realmente é um processo de crescimento, tanto do encarnado quanto do obsessor. E aí eu me lembrei que é o que realmente acontece com frequência nas reuniões de desobsessão. A pessoa vem com aquele espírito e diz: tira esse espírito, leva ele para longe de mim, tira ele perto de mim. Ele deve exorcizar, né? Expulsa ele daqui. Exatamente, como se o problema fosse o obsessor, quando na verdade a pessoa que se permitiu que o obsessor ele se aproximasse, a questão de companhia espiritual, de afinidade, e que a grande chave é que os dois têm que crescer juntos. Tem que evoluir. Desculpa aí, vai ler isso. O texto tem capítulo tem muito a ver com isso. Né? Que é o próximo, eu acho. Então é isso, gente. Pronto, dúvidas, sugestões. No livro O Mundo Maior de André Luiz, que ele fala sobre essa questão psicológica, né? Ele fala de esquizofrenia, que fala exatamente isso. Eles não tiram todas as obsessões porque é preciso ter esse reparo emocional que a Amélia Rodrigues fala. Então, é um mecanismo para curar aqueles dois. Tem que ficar junto ali. Se você tirar... E às vezes até ele fala, né, que pode sujeitar um desencarne precoce. Ele fala na ligação da energia. Ele fala justamente no livro Entre a Terra e o Céu, que ela diz: por que a gente não tira logo esse espírito aqui? Ele diz: as cargas negativas e de desespero do desencarnado que estaria sendo iniciado seriam tão grandes que ele poderia afetar fisicamente e comprometer o cérebro da... É por isso que diz que a gente teria um prazo para nos livrarmos de obsessões e tal, por conta dessa emanação, né, dessa... Imantação. É uma dependência quase. Quando você vê aqueles siameses, né? Siameses, né? Encarnam ali e tal, às vezes você não vai conseguir efetivamente separar. Isso é como a dependência química, que não pode ser de uma vez, né? Também tem esse fato gradual. Várias comparações. Vamos. É isso mesmo, gente. Vamos para o texto de Gabriel. Isso, na verdade, eu fiquei com o Marilu ficou de avó, né? Estava doente, eu estava bem ocupado. Mas, assim, é um trecho, na verdade, que fala mais daquela passagem que Jesus disse que vai ser crucificado, e Pedro diz: não vou permitir isso. Jesus fala: parte de mim, Satanás. A gente vai ver isso mais na frente. Aí tem trechos que falam de obsessão, como Jesus lidava com esses espíritos. A gente destacou esse trecho. Jesus diz a Pedro: Satanás, o espírito infeliz que procura ser estorvo em relação ao ministério de libertação das criaturas. Ele conceitou que é Satanás, é um espírito infeliz, que atrapalha o nosso processo.
Já me viste expulsá-lo de vários enfermos, e não obstante ele investe, infeliz e perturbador, ganhando adeptos no mundo, em contínuas tentativas de criar embaraços aos que andam em justiça e equidade. E agora é interessante isso. Certamente não me enfrenta, porque medeia entre nós um abismo de distância vibratória. No entanto, direciona sua onda mental, que é captada pelos que se fragilizam e temem a perda das coisas vãs do mundo. O próprio Pedro, ele temia perder a presença de Jesus, né? Tinha essa pegada a Jesus e não queria que ele morresse. Ele ficou com medo. Então, naquela hora, ele foi alvo do adversário. Jesus fala, sai a partir de mim. Você tá ali. Ele tinha um pouco de dúvida que Jesus ia voltar. É medo, né? Quando você tem medo, você tem dúvida. O medo é isso. Você não tem a fé na palavra. Né? Então, assim, eles não ousavam confrontar Jesus porque é um abismo, né, vibratório. Não tem nem. Tem nem... Você só olhava assim pra filha. Mas acabava atingindo a gente que estava do lado com as nossas dúvidas, com os nossos medos. Né? Só uma brecha. Vamos voltar nessa parte quando for a hora de Pedro, né? Perder Jesus. Legal. É egoísmo, né? Você não querer. Isso, que ele cumprisse a missão dele, né? Fica aqui comigo. Tem muita coisa que você fala daí. Tem muita coisa, vai voltar, por favor. Então, Daqui a 30 anos, né? Todo mundo já vamos entrar, já passou assim. Eu e Lili, a gente combinou assim. Ela, se der, ela começa e eu finalizo. Ok. Lili? Ah, o que ele falou. Hora de falar do nosso Fala texto. de 3 minutos só. Tá, vou começar então. Primeiro, do trabalho, eu só pude ler o texto ontem. E a gente comentou hoje antes da reunião. Então, o nosso texto, ele é... Isso é a internet. Dela ou nossa? Pode ser uma ou outra. Alô? Desculpa, Lili. A internet não pode ser a sua, a nossa, tá um pouco lenta. A gente tá ouvindo sua voz bem lentinha. Mas vamos lá. Tá bom. Pode continuar. Beleza. Tá, o texto é o Bendito Aguilhão, do Irmão X, né? E esse texto é uma história, não é como os outros que são mais os espíritos dando os conselhos, né? Isso é uma história. Então, para mim foi mais fácil de entrar e compreender o ensinamento de Jesus como se eu fosse um apóstolo, né? O Jesus, nessa história, ele quer ensinar aos discípulos como que se alcançaria a vitória da fraternidade na Terra. E ele ensinou isso dividindo em duas partes. Ele explicou no discurso que ele fez como que isso aconteceria. E ele também fez uma experiência de vida em que também fez os discípulos aprenderem pela prática. Só sobre o aguilhão, né? Aguilhão é uma vara de ferro que é usada para tanger o boi. Então, se o boi fica lá, não quer andar, você vai, boi. Você dá uma esporada no boi para ele poder. Então, é o que nos impulsiona para ele não ficar parado na evolução, né? Não usa da paciência, né? Da paciência, né? Tem que dar a dor ali, o resto a gente fica passivo, fica preguiçoso. Você quer complementar? São as pancadas da vida. Falando, já que você começou a falar de aguilhão, Alô? o aguilhão no sentido do texto são as enfermidades corporais do nosso corpo. Nos empurram para reflexão, para mudança de comportamento. Alô? Sim, Lili. Oi, Lili. Porque, pessoal, vocês estão nos vendo? Então, né? Uma queda de... Sim, Lili, pode continuar. Tá. Eu esqueci uma partezinha também que a gente viu no discurso de Jesus, os discípulos, como que alcançaria a fraternidade na Terra. Eles dizem que a maldade só vai acabar sobre a Terra numa transformação
informação saber o que nós devemos fazer. Aí uma fala do texto, a gente deve santificar o verbo que antecipa a realização para receber as energias imprescindíveis para desenvolver. Eu achei isso muito interessante porque muitas vezes a gente tem dúvida como a gente deveria contribuir em certas situações na nossa vida, né? Mas o fato da gente esperar com o coração aberto para receber essas energias e as nossas intuições já é muito melhor do que só sentar e esperar a mudança acontecer. Ok. Deixa eu só perguntar. Nelly, você está nos ouvindo agora? Estou. Ok. Voltando à história, é interessante que a história se passa em Cafarnaum e Jesus, com os 12 apóstolos, como ele falou, né, que ele primeiro ensina, ele primeiro conversa, para depois ter a experiência. Que experiência é essa? Pedro, ele pergunta a Jesus, Jesus, por que não tirar as enfermidades de todos? O que aconteceria se não houvesse doença? Aí todo mundo, os 12 apóstolos, concordam com isso. E aí Jesus, ele no dia seguinte, ele faz isso, ele concede isso, ele cura todas as pessoas, todos os enfermos. E o detalhe é que isso é antes de ele falar, antes dele, como é que se diz, Pregação. Isso, dele pregar. Antes da pregação. Então, as pessoas são curadas antes da pregação. E o que é que acontece? Essas pessoas ficam muito felizes e vão embora. Salvando somente Jesus e os 12 apóstolos. A gente falou, foi o Ismael. Que disse que repetia porque... Isso. Porque é exatamente o episódio dessas diversas curas. Ele justifica como sendo uma prova para os apóstolos do porquê não poderia ser feito. Na verdade, uma cura total de todas as pessoas, né? E aí, no texto, as pessoas vão justificando. Não, é porque eu tenho um compromisso em casa. Não, é porque eu já estava com um problema para resolver e tal. E acaba ficando realmente só Jesus e os apóstolos. É lindo o texto. Muito bonito mesmo. Então, gente, vamos prosseguir. Vamos. Peraí. Diga ali, rapidinho. Só por favor. É porque é melhor. A gente não está ouvindo. Tá, para fazer a fraternidade. Tá bom. É melhor se inscrever. A gente conseguiu entender em geral o que você falou, mas algumas partes não. Tá ok. O som está em Ok. Vamos lá. Estamos já à disposição. O próximo, que é o Cristo. Que é o Cristo levou com... Comigo e com Elis. Só que ela não pôde. Você já está conectado? Não. Hoje ela não pôde participar, ela me avisou. Aí, o que você achou assim de mais interessante? Mas eu te ajudo. Tá, não, tá bom, eu vou pedir. É profundo, muito profundo. Eu achei interessante várias passagens, por isso eu coloquei muita coisa do contexto. Normalmente a ordem faz dessa forma mesmo, né? Muita complexidade em cada parágrafo, cada frase até mesmo. E eu vou ler uma parte e vou começar. Que é o Cristo, né? A pergunta que serve de título desse livro foi feita há quase 2000 anos por Jesus aos chefes da sinagoga de Israel. E ele respondeu que o Cristo era filho de Davi. Ele estava discutindo, conversando sobre essa questão da genealogia de Jesus. Mas Roden vem nos trazer, que a gente vai ver, uma genealogia divina, né? Espiritual. De Deus para com Jesus e de Jesus para com Deus. Né? Jesus não aceita a resposta, porque de fato o Cristo não é filho de Davi. Essa confusão entre Cristo e Jesus é coisa antiquíssima e continua até hoje. O que é o Cristo?
ungido, que os antigos hebreus chamavam Messias, o enviado. O quarto evangelho designa Cristo com a palavra Logos. Começando o texto com essas palavras. No princípio era o Logos, e o Logos estava em Deus, e o Logos era Deus. Ou seja, Cristo já estava quando Deus criou tudo, né? Já existia o Cristo. A palavra grega Logos é muito inferior, muito anterior à era cristã. Quando criou tudo que já tem. Criou o Logos, né? Criou o início de tudo, o universo, né? A relação do início, eu acredito que esteja para a Terra. Pra Porque Terra. mais à frente eles colocaram o texto A interpretação de completo. Emmanuel é assim. Ela interpreta que Jesus que estava em todo o processo de formatar a Terra, né? Então, nesse contexto, para Emmanuel, seria o princípio da Terra. Não do universo. Podia ser Jesus, né? Isso. A palavra grega Logos é muito anterior à era cristã. Os filósofos antigos de Alexandria e de Atenas, sobretudo Heráclito de Éfeso, designavam com Logos o Espírito de Deus, manifestado no universo. Logos seria, pois, o Deus imanente, em oposição à divindade transcendente, que não é objeto do nosso conhecimento. A Vulgata Latina, aí, antes de falar sobre a Vulgata Latina, e esses termos imanente e transcendente ficaram em dúvida assim, na minha cabeça, sabe? Porque imanente eu imagino que seja o Deus que nós entendemos ser Deus, a nossa relação com Ele, do que vemos sobre Deus, do que a gente pensa de Deus. E transcendente é as qualidades de Deus que só Ele mesmo poderia saber quais são. Seria isso? É o imanente que está dentro, né? Então seria esse Deus mais próximo de nós que a gente pode conhecer. O transcendente é Deus absoluto, como ele é nele mesmo. A gente não tem como saber. Tá bem por aí. É só conceitos de filosofia, isso é mais complicado. Traduz Logos por verbo. O princípio era o verbo. Logos, verbo, Cristo são idênticos e designam a atuação da divindade criadora. A manifestação individual da divindade universal. Lembrando que João falou sobre isso na terça-feira passada, né? Eles tinham lido o texto. Deve já ter lido. Porque o pastor ele fala isso, na verdade. Eles parecem uns. Você tem citado. O que acontece? Eles colocaram o texto completo, mas por questão da hora, a gente não vai adiante. Não, tá aí, tá completo. O material está o texto completo, assim como vocês. Porque a necessidade realmente é da gente fazer o recorte. Né? Acredito que o pensamento principal que ele vem trabalhando é exatamente a figura desse Logos. Qual é o entendimento que a gente tem entre criação, o princípio, e a participação do Cristo? Porque a pergunta exatamente em torno dele. Sério, se ele participou, então quem é ele? Né? Aí tem um pouquinho mais na frente para passar. Nesse sentido, Cristo é Deus, que é do Logos, né? É do Verbo, foi criado o Verbo na Vulgata Latina. O Verbo habitou entre nós. Mas não é a divindade. E nesse sentido, diz ele aos homens: nós somos Deus. Os homens são referências individuais da divindade universal. Ou seja, muitas religiões dizem que Jesus é Deus. Mas nós, lendo o texto que ele falou, ele diz que quem me enviou foi o Pai. Quem é bom não sou eu, mas o Pai é bom. E aí vem esclarecer para a gente, essa linguagem filosófica, né? Que Cristo não é a divindade, não é Deus em si. Mas ele é o Cristo em si. Depois no futuro do texto, ele vai falar sobre essa diferença de Jesus e Cristo. Né? E ele diz que nós somos Deus. Então, somos deuses, né? Somos emanações de Deus, manifestações de Deus. A primeira e mais perfeita das manifestações de divindade universal no universo é o Cristo, o Verbo, o Logos, que Paulo de Tarso chama acertadamente o primogênito de todas as criaturas do universo. O Cristo é anterior à criação do mundo material. Ele é o primogênito de todas as criaturas. O Cristo não é criatura humana, mas a mais antiga individualidade cósmica, que antes do princípio do mundo emanou da divindade universal. Cristo é Deus, mas não é a divindade que Jesus designa o Pai. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que ele. Deus, na linguagem de Jesus, significa uma emanação individual da divindade universal. Tem um outro aí.
fazendo a filosofia dele, né? Tem umas coisas aí que a gente, o espiritismo não iria concordar. Não. Tem algumas coisas exatamente que ficam muito personalistas. É o pensamento dele, é a filosofia própria, defende uma certa perspectiva que não é totalmente igual ao espiritismo, não. Tem umas coisinhas que... Tem uma coisa rapidinha, só uma colocação. No último seminário, eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, ele falava assim, o espiritismo não crê em nada que para adorar pessoas, mas a gente adora Cristo. Sim. Se vocês pensarem nisso, ao ponto do bispo, assim, foi que veio aqui falar, quem dera os católicos amassem tanto Cristo quanto os espíritas. Porque a gente fala, ai Cristo, ajuda a gente, ai Cristo, sempre apresse em ser com Cristo, não com Deus. Mas tem uma diferença de adoração e amor, né? Sim, mas na verdade Cristo é nosso guia. Não, aí é uma questão mesmo de uma referência, sabe? Mas Cristo, no Espiritismo, ele não é adorado. É diferente. Porque o Cristo, ele representa algo, ele fala assim, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, não sou eu a persona, né? É o que eu represento, o que eu já atingi. Para chegar ao Pai, tem que atingir aquilo que eu já atingi. E humildade, enfim, aí está nas virtudes. A gente vê Cristo como caminho, né? Mas não é a figura em si. Sim, exatamente. E a adoração é uma lei. Só para ficar claro, que realmente é uma adora a Jesus. Ele, apesar de ser a nossa referência, ele é um espírito indivíduo irmão nosso. Uhum. Mas a lei de adoração em relação a Deus, a divindade, é uma lei dos espíritos. A gente pouco compreende do espiritismo como aplicar essa lei ainda. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar o que Jesus falou. Eu sempre lembro disso. A letra mata, mas o espírito purifica. Porque se a gente for levar tudo que a gente lê ao pé da letra, para mim, em uma época ficou, meu Deus, eu penso em Jesus, mas Jesus não é Deus. Eu tenho uma referência tão grande por ele, isso é bom. A gente se sente bem, se sente melhor e tudo mais. No entanto, ele não é Deus, né? Não pode confundir. Mas Deus é tão longe para a gente. Tem uma frase que Deus não está tão longe que a gente pode abraçá-lo, mas às vezes fica, né? Um pouco longe. Então Jesus é mais próximo. Eu sempre me recordo do Padre Germano, ele diz assim, né? Muitos confundem Jesus com Deus. E os homens não estão todos errados, porque a distância de Jesus para a gente é muito grande. Entretanto, a distância de Jesus para Deus é infinitamente maior do que a nossa para Jesus. Né? Então, é uma questão das referências que se tem. A gente já tem, poxa, Chico, né? Então, gente, aí. A gente falou da outra vez assim, a gente ia feito uns temas que a gente ia colocando uma ordem diferente e tal. E que se não desse, não deu. A gente lê depois, né? Exatamente, já falou sobre isso. Sempre tem um texto, como é um texto que tem começo, meio, fim, complexidade, detalhes, sempre vai faltar alguma coisa. Né? E até porque não se esgota nesses textos aqui. Não é? Não é uma mera exposição. Mas que a gente vai buscar sobre Meu Deus. Exatamente. Chegamos aqui ao horário, acho que a gente já passou um pouquinho. Só fica de 10, né? 10 para 10, não? 9, 10. 9 e 8. Então eu vou ler aqui o que ele falou. E aí a gente. O próximo seria qual? O próximo acredito que é de Regina e Moisés. Mas nenhum dos dois. Não, é Paulo e André. Dá uma olhada. Tá lendo aí? Foi complexo, vai Seria a gente. Sei, né? Pronto, eu vou convidar os nossos amigos a comentarem com a gente no WhatsApp, no Facebook. Bota algumas coisas lá no vídeo sobre essa mensagem. O Americano deve ser uma história bem interessante. Um conto, uma crônica. É muito bom, porque isso aí é algo que é a nossa vida, né? Das felicidades. E eu também tenho um detalhe para falar, que eu vou falar também no WhatsApp, que é o que ficou comigo, com meu pai. E eu vou passar para vocês também, é bem interessante o detalhezinho. Beleza. Quem ficou também? Quem ficou? Eu e Giana. Aí a gente pode. Giana já deixou o comentário dela pronto, né? A gente pode copiar e botar lá no Facebook.
Foi, ela mandou pra mim, eu botei no Porque, material. na verdade, ela estava pronta há muito tempo, mas eu ainda não tinha tido tempo de ler o texto até agora. A gente abre um tópico, então, lá no Facebook e começa a conversar sobre isso, certo? Até porque agora a gente vai ter tempo. O tópico é o que colocou de assuntos. Lembrando que Regina fez uma cirurgia dos olhos, não poder estar presente. Moisés não deu sinal de vida. Não. Mas eu acredito que ele devia estar com alguma ocupação. Certo? Moisés está vivo, gente. Tá vivo, gente. Mas ele está aqui casado? Está errado. Desejo estar bem certo, não, né? Ele fez o primário. Ele falou. É verdade. As meninas aqui conversando. Vamos cantar uma música? Tá tendo uma música de cura, mas só parece que é cantar agora. Cura sem também. Mas aqui eles precisavam ver, não tem isso não. Vem aqui, cura Senhor, que eu não posso ir. Eu sei que o tema da gente, né, tem encerrado exatamente com um tema que ainda vai ser continuado, né, a partir do próximo ano a gente ainda vai continuar com o tema, mas eu não queria deixar passar em branco. Sabemos que atualmente a questão da Zika, que já era conhecida, as consequências, né, em relação à doença e tal, está ganhando maior propagação em relação à mídia e pouca divulgação em relação à síndrome mesmo, né, porque ela é dividida em 3 síndromes. Então temos muitos bebês, temos muitas mães gestantes que não sabem o que esperar em relação a essa doença, e também a sociedade em relação a quem era realmente portadora dessa bactéria, né, do Zika vírus, que é uma bactéria associada ao vírus. Então vamos emanar nossas vibrações para que nessas incertezas não ocorram abortos desnecessários, que essas mães elas possam ter alguma palavra de apoio, ou do próprio governo, da própria família, né, em relação ao futuro que lhes aguarda, né, para o seu filho, para a sua saúde, para a sua família. E na nossa, logo no começo, Larissa falou que a nossa responsabilidade também é de trazer um pouco da gente para a paz do outro, né? A gente tem esses remédios e a gente tentar fazer de alguma forma com que essa onda, essa vibração, seja retomada com o pensamento firme em Deus, né? Com a ideia de que o melhor vai ser feito, que a gente possa dar esse sustento, né? Enfim, e a gente sabe que a nossa região Nordeste é que mais está sofrendo com relação a essa doença, são nossos irmãos mais próximos e a gente tem que colaborar de alguma forma. Então, que fique o nosso pensamento, que fique a nossa vibração, que fique o nosso auxílio, mesmo que distante, mas efetivo. Certo? Abraço agora. E para terminar, com
próxima terça contra na casa de Vini. Quem procura? Marisa, Lili, Giana, um beijo pra vocês. Desculpa, terminou que o computador descarregou e a gente vai estar terminando a reunião aqui no celular. Mas um abraço pra vocês. E a gente continua ano que vem, né? Gente, Moisés tá brincando. Semana que vem tem... Ai, gente. Hoje eles estão no abraço aqui, mas Ai, bonitinho. não, hoje elas estão aqui dentro do abraço. Ô Maria, você tá dentro do abraço. Ela tá rindo, sabe? Vamos chegar, jantar. Isso. Primeiro como é que vai ser a sequência? A gente jantar. Senão a Mayara tem um Primeiro janta, depois amigo secreto. E depois brincadeira. Bate-papo. Primeiro faz uma prece, faz uma prece primeiro. Menos de 4 da manhã a gente sai de lá não. Não, tranquilo.